Muito bem, de volta agora sim, a gente vai estudar a capacidade civil. Você deve estar se perguntando assim, professor, por que estudar capacidade civil dentro do cadastro de pessoas físicas e jurídicas? O que tem a ver capacidade civil com o cadastro das pessoas? Na verdade, para emprestar, para dar crédito, né, quando é aberta uma linha de crédito, abre-se uma linha de crédito, e o banco vai emprestar. Tudo bem que o banco tem o caráter social dele, de emprestar. Mas é preciso emprestar para receber, até por uma questão de sustentabilidade, para que o banco consiga se sustentar. O Banco do Nordeste precisa continuar a ajudar aquela região. Então, se ele emprestou, é bom que ele receba, claro, né? E aí, ao confeccionar esse cadastro, você, funcionário, futuro funcionário do Banco do Nordeste, quando você trabalhar com o cadastro, você precisa conhecer os tipos de pessoas, a capacidade civil, se é pessoa física ou jurídica, se é capaz ou relativamente incapaz. Tem pessoas que não podem assinar em contrato. Se for, por exemplo, absolutamente incapaz, não pode assinar no contrato. Ok? Ele vai ter que ser, ele vai ter que ser representado. Se for relativamente incapaz, ele vai ter que ser assistido. Vai ter que ter alguém com ele. Ou seja, é esse tipo de conhecimento que é necessário ter para entender a questão contratual. Sem entender a questão contratual, a lavratura dos contratos, não terá como entender a questão do crédito, o risco do crédito, temas que nós vamos estudar aqui nos próximos módulos, tá? A gente vai estudar aqui o risco do crédito. Que tipo de risco um banco corre ao emprestar? E é bom que conheça os riscos para poder buscar minimizá-los, né? A gente tem que minimizar os riscos. Vamos lá. Então, a capacidade civil. Nós temos o Código Civil, artigos do 1º ao 5º. Vamos interpretar isso aí para você, tá? Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, atenção. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, você nasceu com vida, você já tem uma personalidade jurídica, ok? Então, essa personalidade, ela não é necessário constituir um documento para dar essa personalidade, ou uma lei dessa personalidade. Já existe aqui, você nasceu, você já tem a sua personalidade civil. Ok? Claro, haverá o registro civil por uma questão de controle, mas nasceu, você já tem a sua capacidade civil. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, com certeza. Tanto é que o aborto não é permitido no Brasil em todos os casos, né? No Brasil, o aborto é permitido apenas em alguns casos. Por exemplo, risco de morte da mãe, entendeu? Situações assim. O aborto não é permitido em todos os casos no Brasil. Ou seja, a partir do momento é uma ressalva aquilo que disse a lei antes. A lei está dizendo que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a própria lei põe a salvo, desde a concepção, ou seja, os direitos do nascituro. Já na gestação, a criança já tem a sua proteção. Nem a mãe pode decidir, por exemplo, por fim a vida da criança, abortar sem as justificativas que a própria lei exige. Não é qualquer caso que pode se abortar no Brasil. Por conta disso, vamos ao artigo 3º, porque aqui interessa menos para a gente aqui esse artigo 2º, apesar de muito interessante, né? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Veja bem, absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil. É importante isso, porque você não pode celebrar um contrato com uma pessoa absolutamente incapaz. Se um absolutamente incapaz, por acaso, assinar um contrato contigo, sem uma outra pessoa que vai estar representando ele, o que acontece? Esse ato vai ser nulo, né? Vai ser nulo, absolutamente incapaz. Então, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, o menor de 16 anos, por exemplo, ele não pode abrir uma conta em banco. É necessário que ele seja representado, ok? Ele seja representado. Alguém vai assinar por ele. Ele tem que ser representado. Em geral, o pai ou a mãe, ok? Então, menor de 16 anos, quem não completou ainda 16 anos, é considerado, absolutamente incapaz. Aqui nós temos a lista dos absolutamente incapazes. Além dos menores de 16 anos, nós temos aqui os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Quer dizer, atenção, os que não tiverem o necessário discernimento. Claro que, mesmo com enfermidade ou com deficiência mental, se tiver o discernimento suficiente para poder agir, ele não precisará ser representado, ok? Muito bem. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Ou seja, aquelas pessoas que, de repente, por uma causa transitória, imagine alguém que está em estado de coma, está internado numa UTI em estado de coma. Naquele momento, ele não pode exprimir a sua vontade. Ele tem que ser representado ali, ok? Agora, no artigo 4º, vamos... são incapazes relativamente a certos atos. Ou seja, agora são os relativamente incapazes, né? Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Lá no banco, você pode... o maior de 16 e menor de 18 anos, ele é relativamente incapaz. Ele pode exercer os atos, ele pode, por exemplo, abrir uma conta em banco, desde que ele seja assistido. Então, atenção, isso aqui cai em concurso, fique ligado. Os absolutamente incapazes, por exemplo, os menores de 16 anos, os absolutamente incapazes, eles têm que ser o quê? Representados. Eles têm que ser representados. Ok? Já os relativamente incapazes, eles devem ser o quê? Assistidos. Ok? Eles devem ser assistidos. Voltando lá. Bom, são incapazes relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18 anos, né? Como eu disse, podem abrir conta em banco, desde que, por exemplo, assistidos pelo pai, responsável, etc. Os ébrios habituais, né? Os ébrios habituais, as pessoas que estão sempre bêbadas, bebem demais, etc., né? Os viciados em tóxicos, pessoas viciadas em drogas, né? E os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Não sei se você observou aqui, deficiência mental aparece tanto na parte aqui dos relativamente incapazes, quanto na parte dos absolutamente incapazes. Ou seja, vai depender do nível de deficiência mental
para você julgar se é relativamente ou absolutamente incapaz. É algo assim, um tanto relativo, né? Um tanto subjetivo, mas é isso aí. A gente não vai se aprofundar muito aqui, a gente está vendo apenas aquilo que é necessário. Claro que tem outros parâmetros aqui no Código Civil, tem outras situações, tem N coisas aqui que a gente poderia falar, mas a gente vai ver apenas aquilo que é necessário para a compreensão do conteúdo. A gente não vai se aprofundar muito aqui, até porque este curso está sendo preparado considerando que você que está me assistindo tem apenas um nível médio. Claro, há muitas pessoas com nível superior que fazem. Hoje, a maioria, a grande parte, melhor dizendo, dos candidatos a concursos de banco já tem um nível superior. Mas a gente tem que preparar a aula para aquela pessoa que talvez tenha apenas o ensino médio, ou que ainda esteja concluindo o ensino médio. Tá bom? Então, a gente não vai se aprofundar naquilo que não seja necessário. Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, esses também são relativamente incapazes. Os pródigos, né? Aquelas pessoas que gastam desordenadamente, né? Dilapida todo o seu patrimônio, né? A capacidade dos índios, parágrafo único, a capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, completou 18 anos, já está habilitado a todos os atos da vida civil. Então, antes dos 18 anos, é um menor de idade. Mas a maioridade, como a gente vai ver aqui, ela pode ser adquirida automaticamente, em alguns casos, e pode ser adquirida, inclusive, por força de um ato em cartório, né, ou de atos judiciais, como veremos aqui. Então, parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Vamos lá. 1. Pela concessão dos pais, ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Ou seja, os pais podem ir a cartório, claro, é instrumento público, tem que estar registrado em cartório. Então, um ou outro pai pode ir ao cartório, lavrar um instrumento público, declarando a maioridade do filho, né? Independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz. Então, tanto o juiz pode, através de uma sentença, declarar alguém, por exemplo, alguém que tenha 17 anos como maior de idade, declarar a maioridade em alguém, como pode também o próprio pai ir até o cartório por instrumento público. Atenção, se a prova disser para você que o pai, para abrir a conta do filho, para não abrir a conta do filho, ele poderia assinar pelo filho, mas de repente o pai deseja emancipar o filho, como dizem aí, emancipar o filho. Será que ele poderia fazer isso apenas fazendo uma declaração lá no banco? Declaro para os devidos fins legais que estou nesse momento emancipando fulano de tal e entregar ao funcionário do banco a declaração? E a cartório só reconhecer a firma, a assinatura dele, chegar no banco, teria valor? Não, porque essa maioridade através da concessão dos pais, ela tem que ser feita através de instrumento público, ou seja, tem que ser lavrada em cartório, instrumento público, ok? Independente de homologação judicial, não precisa do juiz homologar. Mas o próprio juiz, né, ou essa maioridade pode ser adquirida também através de uma sentença do juiz. Depois de um julgamento, o juiz profere a sentença e, claro, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, o juiz pode fazer isso, ele pode declarar essa maioridade, tá? Em todos os casos aqui, 16 anos completos. Pelo casamento, né? O menor se casou, houve o casamento, digamos, uma moça de 17 anos, de repente foi feito o casamento, aí essa maioridade dela já é automática. Ou pelo exercício de emprego público efetivo, houve o exercício efetivo, aí a maioridade também é automática.
pela colação de grau em curso de ensino superior, né? Apesar da lei prever isso aqui, é muito difícil no Brasil, no sistema de ensino que temos no Brasil, é muito difícil alguém, por exemplo, aos 17 anos, concluir o nível superior, né? Já que no Brasil, o camarada tem que estar na sala de aula, tem que responder presença, tem que estar ali, tem que cumprir o ano inteiro uma série, salvo raríssimas exceções. No Brasil fica mais difícil você ter, por exemplo, como nos Estados Unidos, Europa, em alguns países, o camarada aos 16 anos, ele conclui o doutorado, né, o mestrado, doutorado, ou seja, ele foi instruído em casa, ele estudou em casa, ele cumpriu as matérias em casa, então fica difícil, mas está previsto aqui na lei, né? Se alguém conseguir, se você souber de algum caso aí, de alguém que conseguiu concluir o nível superior antes dos 18 anos, ele vai ser automaticamente considerado maior de idade, tá? Eu não vi nenhum caso até hoje em nosso país. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria, né? Se o menor com 16 anos, já completou 16 anos, se ele tiver economia própria, independência financeira, com base na relação de emprego, né? Ou no estabelecimento civil ou comercial, ele montou um comércio, sei lá, está ali, e isso te deu uma independência financeira, aí ele é considerado maior de idade. Muito bem, é isso aí. A gente procurou aí trabalhar essa parte do Código Civil de forma assim bem... Ficou superficial, sei disso, há muito mais aí, isso é assunto para uma aula de 2 horas, né? Isso na faculdade, o professor passa 2 horas ensinando isso aí, e aqui a gente procurou trabalhar assim o mais sucinto possível e procurou levar até você aquilo que é realmente extremamente necessário, tá? Quanto ao domicílio, a gente já pode ir adiantando alguma coisa também, né? Já que também é Código Civil... Artigo 70. O domicílio, o local, né? Atenção, a gente não pode confundir domicílio com o local onde mora, né? Então, o domicílio seria assim, qual seria o conceito mais fácil para você entender de domicílio? Domicílio seria o local onde legalmente você deveria ser achado, encontrado, o seu lugar habitual de morada. Então, foi preciso que a lei falasse, estabelecesse sobre o domicílio, porque domicílio é algo assim muito relativo em alguns casos. Você vai ver por quê. O domicílio da pessoa natural, eu, você, né? É o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Isso aqui é óbvio, né? Essa parte aqui é óbvio. Claro, o camarada pode ter mais de uma casa. Ele pode ter uma dúzia de casas, quem sabe. Mas, aquela casa, aquele local, ele pode ter uma casa em várias cidades, mas aquele local onde ele estabeleceu a sua residência com ânimo definitivo, sem digamos assim, a intenção clara e expressa de se mudar. A gente está tentando interpretar aqui da forma mais tranquila para você. A gente está subentendendo que você que está me assistindo não tenha conhecimentos jurídicos, né? Se tiver, isso aqui é chover no molhado para você. Aí você pode pular para as próximas aulas. Mas, se não, estamos tentando fazer o possível aqui para te ajudar. Artigo 71. Se, porém, olha as ressalvas, a pessoa natural tiver diversas residências, foi aí que eu quis que você entendesse a diferença entre residência e domicílio, né? Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, ou seja, ele passa um tempo numa cidade, numa casa, um tempo em outra, assim, por exemplo, né? Considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então, se o camarada vive alternadamente em várias casas,
Passa 1, 2 meses numa casa, 3 meses na outra, aí qualquer uma delas será considerado o seu domicílio. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Ok? O lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe correspondem. Então, de repente, a pessoa trabalha, no meu caso, por exemplo, né, tenho diversas atividades e trabalho em mais de um lugar. Então, se exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde é encontrada. Puxa, professor, mas isso parece muito óbvio. Vamos lá. Artigo 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Ok? Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizer da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Isso aqui não interessa muito para a gente, tá? A gente está lendo aqui, mas parágrafo único não interessa muito para o nosso caso. Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, agora sim. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União, o Distrito Federal, né? Dos estados e territórios, as respectivas capitais. Então, a pessoa jurídica de direito público, por exemplo, Estado da Bahia. Então, o domicílio é o quê? Salvador, a capital do Estado da Bahia. Ok. 3. Do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Ok? Atenção, não está falando aqui que é na sede do município, tá? É o lugar onde funcione a administração municipal, não é a sede do município. Ok? Você pode pensar assim, professor, mas não se confundiria aí com a sede? Nem sempre. Eu me lembro, a minha cidade Teixeira de Freitas, quando ela, antes de ser emancipada, a cidade de Teixeira de Freitas era um povoado, foi considerado um dos maiores povoados do mundo, Teixeira de Freitas e Eunápolis também, lá na Bahia, que pertencia a Porto Seguro, e Teixeira pertencia a Alcobaça e a Caravelas. A cidade de Alcobaça, a parte maior da prefeitura era lá em Teixeira de Freitas, ok? Então, é isso aí. Muitas vezes o distrito ele é maior e a parte administrativa fica maior no distrito do que lá na sede. Então, do município, lugar onde funcione a administração municipal. Das demais pessoas jurídicas, então, por exemplo, a jurídica de direito privado, né? Falamos até agora de pessoas jurídicas de direito público. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos, ok? De repente, o próprio estatuto de uma sociedade anônima, por exemplo, já fala onde deve ser a sede, ou o próprio contrato social de uma sociedade por cota de responsabilidade limitada, uma sociedade entre pessoas para exercer um negócio, o próprio contrato social já estabeleça onde vai ser o domicílio. Se não tiver estabelecido nesses documentos, aí o que vai acontecer? Onde será o domicílio dessas pessoas jurídicas? Será o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos deles praticados, ok? Há empresas que estão presentes em diversos lugares, né? Ok. Parágrafo 2º.
Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, em outro país, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito, no Brasil, a que ela corresponder. Ok. Artigo 76. Tem domicílio necessário ou incapaz o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Ok. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente, né? É o do servidor público, lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir. E, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Ok? O domicílio do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Ok? Então, esses tipos aqui já têm domicílio necessário, ou seja, domicílio já determinado pela lei, né? Esses outros artigos aqui já não são tão necessários, mas a gente vai aproveitar e mostrar. Cai muito pouco isso aqui no concurso, interessa muito pouco a questão contratual que você vai ver. Mas a gente vai, já está aqui, a gente vai ler. O agente diplomático do Brasil, que é citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, o nosso diplomata, por exemplo, lá, o nosso embaixador, o diplomata, sem designar onde tem no país, o seu domicílio poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde estiver. Artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio, onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Ou seja, justamente já corrobora a questão do contrato social, né, que a gente falou aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com questões de concursos anteriores, justamente para verificar como é que você está. Então, para encerrar esse módulo, a gente vai trabalhar com algumas questões. Até lá, aguardo você daqui a pouquinho.